Fala galera, Genari Júnior aqui. No último filme do Doutor Estranho, vocês viram ele passando por diversos universos, não é mesmo? Mostrou até um universo de tinta no filme. E aí eu pensei, por que não um Blender verso do Doutor Estranho? Veja agora como ficou essa cena produzida 100% no Blender. Legal, né, pessoal? No vídeo de hoje eu vou abrir essa cena e mostrar em detalhes como ela foi produzida. Então, roda a vinheta. Agora com o arquivo aberto, eu vou te mostrar tudo em 4 partes. Primeiro eu vou te mostrar o cenário, depois a gente vai ver sobre os personagens, depois a composição de background, que ela vai ficar aqui atrás, vocês já vão ver daqui a pouquinho. E para finalizar, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a pós-produção que foi feita dentro do Blender. Isso mesmo, o Blender faz pós-produção dentro dele. Então se você não sabia, já acompanha o vídeo até o final que você vai ver um pouquinho sobre como funciona a edição de imagens e vídeos dentro do Blender. Fechou? Então bora lá. Então começando sobre o cenário, eu fiz um embasamento aqui com um asfalto, né, desse cruzamento, com as calçadas e o meio-fio. Em seguida eu coloquei os prédios. Como vocês podem ver, ficou só a casca do prédio na parte que aparece, né? Então eu não me preocupei de colocar prédios em locais que não fossem aparecer. Depois, mais pra frente, vocês vão ver que eu coloquei um pouco mais de prédios aqui atrás para fazer a composição de background. Mas por enquanto, depois do embasamento, foi colocado os prédios, né? Conforme a ideia que queria da perspectiva da imagem, tá? Em seguida, eu modelei os semáforos, como vocês podem ver aqui. Eu segui essa referência, eu coloquei aqui no canto para mostrar para vocês. É um semáforo de Nova York, né, onde se passa o filme, e eu modelei ele baseado nessa referência. Então, aproximando aqui para vocês verem melhor, tem aqui a parte dos pedestres, né, e a parte do semáforo lá em cima para os veículos. E a plaquinha é de sentido único, né, como a gente tem na imagem da referência ali. Achei bem legal colocar ela também. Na imagem do contexto final, vocês vão ver que aparece essa plaquinha e a plaquinha do lado de lá apontando para o monstro. Isso também dá um guia na imagem, para que a pessoa que esteja vendo chame atenção para aquele ponto específico. Foi mais uma forma de composição da fotografia também. Depois dos semáforos, eu adicionei uma vegetação. Esses blocos aqui de vegetação são do addon Vegetation, eu gosto bastante de utilizar eles. No caso aqui, eu só ajustei a coloração deles para ficar mais próximo do que eu queria, mais amarelado, né, mais quente, para trazer um pouco de cor para a imagem. Lembrando que o posicionamento das vegetações, ele está de acordo com o posicionamento da câmera. Eu vou mostrar o posicionamento da câmera para vocês visualizarem melhor. Então a gente tem aqui a posição da câmera, então eu fiz uma vegetação que apareça fazendo uma moldura na cena, né, do lado esquerdo e do lado direito, e as vegetações de composição lá no fundo, tá? Se fosse para fazer uma renderização da cidade, isso aqui já dá para ter uma ideia muito boa de como ficaria, né? Daria um render bem legal, inclusive. Mas como a ideia era trazer um pouco desse universo Marvel, eu decidi fazer um pouco diferente, trazendo um pouco mais de caos para a cena. Para isso eu adicionei um pouco de folhas caídas, né, para trazer esse caos para a cena. Se vocês repararem aqui, ó, então elas estão como se tivesse tido um evento, uma ventania ou algo assim que causou esse caos na vegetação, derrubando todas as folhas, né, para trazer um pouco de storytelling para a imagem também. Esse scattering de espalhamento das folhas, né, no chão foi feito através do addon Grassblade. Ele é muito útil também, tá? Depois, para caso vocês queiram saber mais sobre os addons que eu utilizei, eu vou estar deixando na descrição para vocês poderem acessar. São addons pagos, tá? Mas eu recomendo bastante para quem já trabalha ou almeja trabalhar de uma forma mais profissional com o software, beleza? Agora que a gente já viu sobre o cenário, eu vou mostrar para vocês a parte dos personagens. Eu fiz a modelagem desse personagem estilo Funko Pop, e eu vou mostrar a referência para vocês. Olha só que legal. Então, eu modelei ele com essa característica meio cartoon mesmo,
ele tem essa cabeçona, né? E a ideia foi fazer ele no estilo mais cartoon mesmo, baseando bem na forma desses personagens de bonequinho. Então, eu fiz a modelagem dele todo em sistema poligonal, tá? Com modelagem poligonal e subdivisão. E a capa dele eu fiz uma simulação de física, né? De gravidade com tecido, no próprio Blender mesmo, para fazer a simulação do caimento dessa capa dele, tá? Aqui é a modelagem do cinto dele, né? Tem o amuleto que ele utiliza. Então, essa aqui é a parte da modelagem do personagem do Doutor Estranho, tá? Esse aqui não é a posição final da cena, eu coloquei aqui só para vocês visualizarem melhor. Na posição final ele vai estar ali de costas, tá? Aí como de costas a gente não conseguiria ver esses detalhes, eu preferi mostrar ela nessa pose para vocês, tá bom? E agora o outro personagem que nós temos muito importante na cena é o Gargantos, que foi um dos inimigos que ele enfrentou no filme, né? Dá uma olhada que legal, pessoal. O Gargantos ele já está modelado na pose aqui, abraçando um ônibus, tá? Para quem já assistiu o filme vai pegar a referência. Quem não assistiu ainda, vocês vão ver algo parecido lá no cinema, tá? Eu não me recordo se chegou a aparecer no trailer isso, tá bom? E aqui, sobre a modelagem dele, vocês podem ver que tem uma parte externa da pele para cima e a parte de baixo, como se fossem tentáculos, né? E com ventosas, né, nos tentáculos. E o olho também seguindo a mesma ideia de representação do Funko Pop, né? É uma modelagem mais simplificada para representar mesmo a ideia do monstro. Esse ônibus que eu coloquei aqui nessa posição, ele também é de um addon, eu não precisei modelar ele. Ele é do addon Transportation, é um addon muito interessante também, tá? Eles têm não só ônibus, como carros e todos rigados, inclusive, é muito legal isso. Já pronto para animação. Vocês vão ver que depois eu vou colocar um táxi lá no fundo também, que também faz parte do mesmo addon. Beleza? Agora eu vou colocar na câmera novamente e vou colocar o Doutor Estranho na posição real que ele vai estar na cena, tá? Então essa aqui é a composição final da cena. Reparem que já dá um aspecto bem legal na imagem, né? Lembrando que essa visualização que a gente está vendo aqui é só de textura, tá? No modo de visualização do Eevee, que é em tempo real. Não chega a ser o renderizado dos Cycles ainda, que é a imagem final produzida, né? Vocês já vão ver ela na visualização prévia dos Cycles, depois que a gente vê a parte de composição ali atrás. Para fazer o fechamento da cena e não deixar aquele espaço em vão lá aberto no fundo, eu coloquei um fog para fazer essa composição de background. Eu vou ligar ele aqui para vocês verem. 2000 anos depois. Então eu coloquei 2 volumes de fog. Tem um fog mais baixo aqui perto do monstro e um fog mais atrás que ele é para poder representar essa questão de profundidade da cena, tá? E dar mais foco para a área principal da cena que é na frente. Então são 2 volumes de fogs colocados. E aí depois eu também adicionei uns prédios para fazer a composição lá no fundo. Vou ligar eles aqui também. Como você pode ver, agora a gente já tem todo o background construído. A gente tem uma árvore extra lá no fundo para dar composição. Coloquei um táxi amarelo porque é muito, muito comum, né? A gente vê bastante em filmes lá do exterior. Então eu coloquei ele aqui para representar esse sentido também. E aí a gente tem toda a composição final. Agora eu vou colocar no modo renderizado dos Cycles para vocês poderem ver melhor como vai ficar com a renderização prévia já, tá? Agora vocês já conseguem visualizar com a iluminação. Eu fiz uma iluminação nublada, tá? Para representar melhor o clima lá que foi passado no filme mesmo. E aí a gente consegue ter uma noção melhor, ó, de todas as cores, texturas funcionando dentro do renderizador Cycles. Lembrando que isso daqui ainda é uma renderização prévia, não é renderização final. Então ela ainda pode ficar um pouquinho borradinha e tal. Quando a gente renderiza o final, ela já fica 100%. Legal, né, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês a parte de pós-produção que foi feita dentro do Blender, que é o tratamento da imagem. Mas antes disso, se você está gostando do conteúdo, já clica no curtir, porque isso me dá um parâmetro se vocês estão gostando ou não. E caso tenha alguma dúvida, também já aproveita e já coloca aí no comentário. Eu vou ter o maior prazer de estar respondendo para vocês. E caso não seja inscrito ainda, não perde tempo, vai lá e se inscreve agora. Beleza? Então bora lá.
Agora aqui na aba de Compositing, a gente tem a parte de edição e pós-produção das nossas imagens e vídeos, tá? Então a gente consegue fazer isso aqui dentro do Blender também. O sistema ele é através de um sistema nodal. Ele é bem parecido com o Photoshop, só porém é um sistema nodal. Em vez de ser aquelas camadas daquela forma, são através de nodes, né? Eu não vou entrar em detalhe exatamente como foi executado essa pós-produção, mas para vocês entenderem, a gente consegue exportar camadas de renderização do reflexo, das sombras, dos volumes, dos materiais e assim por diante. E a gente consegue fazer todo o tratamento aqui depois. Então foi feito o realce dos reflexos, melhorada a sombra de contato da imagem, foi feito ajuste de adicionar um glare, né, para dar esse efeito aqui na luz que sai para fora, né, um bloom também, onde pega mais iluminação. Foi feito também efeito de profundidade de campo, para poder dar uma maior sensação de profundidade na cena. Foi aumentada a nitidez também, a gente tem um node para trabalhar só a parte de nitidez. Foi também trabalhada a parte de color grading, que é o trabalho da colorização da cena. Então você consegue fazer ajuste de cor da sua imagem através do color grading. E também foi colocado vinheta e alguns ajustes de materiais específicos. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem que é possível fazer toda a pós-produção das suas imagens e vídeos dentro do Blender. E isso é incrível, você ter tudo em uma ferramenta só. Além disso, uma vantagem muito grande de pós-produção nesse sistema é que você pode fazer várias imagens dessa mesma cena que eu produzi aqui, de ângulos diferentes, e manter o mesmo padrão de pós-produção para todas as imagens que você renderizar dessa cena. Legal, né? Isso facilita bastante para você ter a mesma identidade de visualização nas suas imagens. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a imagem final já com a pós-produção. Legal, né, pessoal? Lembrando que você pode usar esse processo que eu expliquei para vocês em qualquer área de produção, seja arquivis, produto, personagem, cenário, não importa, tá? Esse conceito que é mostrado nessas cenas que eu costumo abrir são para mostrar uma visão geral e você entender o que pode ser aplicado para sua área e de que forma. Então, por exemplo, a questão de composição fotográfica, a questão das texturas, a iluminação, a forma como as coisas são arranjadas para chegar no resultado final, entender esse processo facilita para você compreender o que você pode fazer no seu trabalho hoje. E essa é a ideia e o propósito desse tipo de vídeo, tá? Esse é o segundo vídeo dessa playlist que eu criei no canal sobre por dentro da cena, onde eu abro uma cena e explico como ela foi produzida, tá? O primeiro vídeo foi sobre a Páscoa, então talvez caso você não tenha visto ainda, se tiver interesse, entra lá no canal e dá uma olhada também. Ficou bem legal mostrando uma decoração de Páscoa produzida dentro do Blender e como que ela foi feita ali da forma que eu mostrei nesse vídeo, tá? Demonstrando a cena por dentro. Beleza? Então lembrando agora, caso você não tenha se inscrito ainda no canal, não perde tempo, se inscreve agora. Isso me motiva muito na produção do conteúdo. É um conteúdo que demanda um tempo relativamente alto para a produção, tanto para a produção da cena quanto para a apresentação delas para vocês, tá? E eu espero poder ajudar realmente vocês nessa área de 3D, para quem está começando, para quem já é da área e quer entender um pouco mais a fundo. E claro que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou até mesmo uma sugestão para fazer, deixe aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar te respondendo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.